Bom dia, tudo bem com você? Preparado para o inverno? O inverno em Belo Horizonte é uma piada. Louvado seja Deus. Eu estou lá tentando usar minhas blusas de manga comprida, estou esperando, mas vai acontecer. Aqui dentro está uma bênção, amém? Glória a Deus por isso. Vamos à palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. Toda vez é para o coração, mas dessa vez é diretamente para o seu coração, amém? Como está o seu coração? Sabe, um dia eu fui no médico, e isso tem algum tempo já, né? Não que eu não vá ao médico, mas essa história tem algum tempo. E eu fui ao médico, e eu me lembro que ele falou para mim assim: olha, está tudo bem nos seus exames, só tem um problema, e é um grande problema. Ele falou assim: o seu colesterol está alto, está um pouco alto. E eu falei assim: tudo bem, eu vou tomar um remedinho então, né, para resolver. Ele falou: nada de remédio, você precisa cuidar, porque o colesterol vai afetar o seu coração. Eu pensei assim: o que tem a ver a gordura com o meu coração? O que tem a ver com isso? Ele falou que o colesterol meu estava alto por causa da gordura vegetal. Sabe o que é gordura vegetal? O que você acha? É a coxinha, gente. Pode ser o biscoito recheado, né? Óleo de soja, né? Amém? Quem gosta? Mentiroso. Não gosta, mas comeu hoje de manhã, né? Comeu coxinha essa semana, um pastel frito. Quem gosta aí, gente? Algo que tem uma gordurinha. Pode ser vegetal, animal. Gordura é bom, né, gente? Mas sabe, eu lembro que eu cheguei no médico e ele falou isso para mim, mas uma coisa me trouxe a curiosidade. O médico falou assim: olha, isso faz mal para o seu coração. E eu pensei, o que tem a ver com o coração? Ele falou: você não pode fazer nada, você vai ter que fazer exercícios moderados, e você vai ter que comer menos algumas coisas. E eu vou te explicar o que você vai ter que comer menos. E eu lembro que eu fiquei assim, sem entender muito, e depois eu virei para ele e falei assim: tá bom, então eu amo fazer uma caminhada na Pampulha, a partir de agora eu vou me esforçar, vou chegar na Pampulha e vou correr até eu não aguentar mais, né? Aí ele: não faça isso, pelo amor de Deus. Ele falou assim: o seu coração não está preparado para isso. Aí piorou tudo para mim. Eu falei: eu acho que eu preciso de um cardiologista, não é de um clínico geral não. Fiquei pensando, mas na verdade o ponto central do que eu quero te mostrar é que muitas vezes um hábito, uma situação, né, pode piorar, não é a sua vida, mas o seu coração. E a partir do nosso coração é que as coisas acontecem, amém? E sabe, o ponto era que eu precisava de um coração saudável por causa de uma coisa: o colesterol estava tirando a saúde do meu coração. E às vezes quando nós olhamos para dentro das escrituras, nós percebemos circunstâncias que apontam para dentro do nosso coração. É claro que agora não é sobre um coração físico, biológico, mas sobre o centro da nossa alma, do nosso ser. Está tudo aqui dentro, amém? Quantos querem ter um coração saudável aí? Amém? Assim como na vida biológica, na vida espiritual, nós precisamos buscar ter esse coração saudável. E as escrituras falam sobre isso, sobre esse coração em várias vertentes. Mas hoje eu quero assim que você dê muita atenção, e na verdade eu queria também a sua intenção, amém? Eu quero a sua atenção, mas a sua intenção para o que a palavra diz, porque eu creio que Deus hoje Ele vai capacitar você a fazer mudanças importantes dentro de você, sabe, mudanças dentro de nós, elas vão alimentar coisas até no nosso exterior, na nossa vida, porque tudo na fé é a partir de como cremos, de como pensamos, amém? Vamos à palavra que eu quero usar como base, Salmos 119, esse que é o maior salmo da Bíblia, talvez o maior capítulo de toda a Bíblia, Salmos 119, versículos 112, eu vou ler o 112, 13 e 14, amém? Salmos 119, na versão Almeida e corrigida, que eu achei que ficou um pouco melhor, mas diz assim, preste atenção: inclinei o meu coração e guardei os teus estatutos. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Vamos ler juntos, bem alto? Em alto e bom som, amém? Está aí comigo?
Vamos ler juntos? Guarde o seu celular, guarde as coisas que podem te atrapalhar, te distrair, porque a palavra de Deus vai ser sempre projetada aqui para facilitar para você, amém? Vamos lá, Salmo 119, 112, vamos ler juntos. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Versículo seguinte, vamos ler juntos. Versículo seguinte, diz assim: odeio, 113, odeio, diga bem assim, ó, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra, amém? Olha o que ele diz, ele está dizendo primeira coisa, inclinei o meu coração nos dias difíceis da minha vida, está falando isso? Inclinei o meu coração nos dias bons da minha vida. Não, está dizendo, eu inclinei o meu coração nos primeiros dias que eu me converti, que eu criei em Jesus, está escrito isso? Não, ele está dizendo, olha, eu inclinei o meu coração a guardar a tua palavra todos os dias da minha vida. Ele está dizendo para sempre, ele está falando, olha, é a verdade de Deus na minha vida. E eu vejo aqui duas coisas que estão conectadas, guarde isso, preste atenção, diga comigo assim, ó, mudanças duradouras, tem a ver com a inclinação do meu coração. Inclinei o meu coração. Tem uma parte da Bíblia tem uma versão bíblica que diz: eu dispus o meu coração, eu o coloquei à disposição. Inclinar significa a gente ter intenção para alguma coisa. Por isso que eu disse, eu queria sua atenção e sua intenção nessa manhã. Sabe, o salmista é incrível. Em outras palavras, eu percebo aqui, não sei se você percebeu, que mudanças duradouras na nossa vida, geralmente, ou todas as vezes, serão resultado de algo que acontece no nosso coração. Ele está dizendo, olha, quando eu inclino meu coração à palavra, quando eu deixo a palavra me tomar, quando eu deixo ela moldar a minha vida, eu certamente terei mudanças, resultados para sempre na minha vida. Então os resultados de Deus na minha vida e na sua vida, eles têm a ver diretamente com a forma ou com a dose que eu e você inclinamos o nosso coração à verdade. Em outras palavras, na nossa vida, a durabilidade de uma cultura biblicamente saudável é fruto de um coração biblicamente ensinável. Vou repetir. A durabilidade de uma cultura biblicamente saudável é fruto de um coração biblicamente ensinável. A coisa, ela é diretamente proporcional. Nós precisamos entender, porque isso vai dar sequência aqui aos pontos que eu quero trazer para o seu coração. Porque as maiores mudanças, as mudanças mais duradouras, os melhores e mais incríveis resultados de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, em toda a sua vida, você pode ter certeza, tem a ver com o nível de inclinação que o seu e o meu coração dá à palavra de Deus. Então inclinar, meu irmão, significa uma ação, uma disposição, significa reorientação, redirecionar. Quando nós pensamos em algo que precisa ser inclinado, só como exemplo, eu não vou danificar de jeito nenhum, porque esse é um microfone onde nós sempre tomamos muito cuidado. Mas se eu pegar esse microfone e inclinar e fazer assim, provavelmente é porque ele estava na posição errada, eu precisava ajustá-lo, e agora espero ter ajustado de volta. Mas sabe, inclinar significa isso, fala sobre a posição, e às vezes esse pode ser o desafio de muitos, esse pode ser o problema de muitos, porque muitas pessoas querem mudanças duradouras, mudanças que duram para sempre. Veja que ele fala para sempre, até o fim. Muitos querem mudanças duradouras e importantes, mas sem inclinar totalmente o coração para Deus, sem inclinar totalmente para Deus. Sabe, e esse é o ponto central para a coisa acontecer. Se uma pessoa tem um coração que está inclinado a outras direções e não a Deus, não vai adiantar suas maiores realizações, meu querido.
as suas maiores realizações nos dias atuais, nos dias vindouros, sempre tem a ver com o nível de inclinação do seu coração para Deus, para a palavra de Deus. A propósito, antes de começar esses pontos, eu quero trazer para você, aonde está o seu coração? Quero trazer essa pergunta, aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Qual é a direção dele? Amém? Está comigo aí? Olha o que diz em Provérbios 4, versículo 20, Provérbios 4, versículo 20, 21, 22, 23, diz assim: meu filho, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Olha o que diz aí, guarde no fundo do seu coração, pois elas são vida para quem as encontra, e saúde para o seu ser, acima de tudo. Olha o que diz o versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quantos querem verdadeiramente ter um coração saudável aqui nessa manhã? Amém? Você está pronto para isso? E eu quero trazer então, em continuidade essa palavra expositiva, o próximo versículo, ele começa a trazer para nós como nós vamos ter esse coração saudável. Quais são os passos para esse coração saudável, que se inclina à palavra de Deus? Sabe, eu quero trazer para o seu coração algumas coisas aqui claramente nesse texto, que você precisa saber para ter esse coração saudável, que vai experimentar tudo que Deus tem para a sua vida, por toda ela, amém? Para sempre, diga comigo, para sempre. Primeira coisa, versículo 113 está aí, versículo 113 diz assim: odeio a inconstância, odeio os pensamentos vãos, né? Tem uma versão que diz odeio a inconstância, odeio os pensamentos vãos. Tem uma outra versão que fala assim: eu odeio aquilo que é inútil. Ele está falando de uma ação. Qual é a ação aí? Qual é a ação? Odiar, diga comigo, odiar. Primeira coisa que você precisa saber para ter esse coração saudável, você e eu, nós precisamos saber odiar as coisas que nos atrapalham de amar as outras. Você vê isso na Bíblia muitas vezes. Não é sobre pessoas, não é sobre pessoas, mas sobre coisas que você precisa aprender a odiar. Ele diz: eu odeio, nessa versão que está apresentada a vocês, eu odeio pensamentos vãos, odeio a inconstância, odeio a inutilidade. Sabe, meus irmãos, o contexto dessa história é que Davi, ele estava certamente vivendo uma fase difícil, ele estava cercado por inimigos, ele tinha promessas de morte contra a vida dele, contra o reino dele. Aqui tem tantas verdades, não é, por trás disso, mas veja, ele vira e fala assim: eu odeio certas coisas. Sabe, o ódio a certas coisas, a certas situações, ele vai ser santo, porque ele é talvez a motivação poderosa na sua vida para mudanças. Enquanto você não odiar o pecado, você talvez não vai conseguir amar a santidade do jeito que Deus quer. Enquanto você não aprender a odiar certas coisas na sua vida, você não vai conseguir amar outras coisas. Por isso que ele está dizendo: eu odeio a inconstância. Vamos pensar uma coisa simples. Uma pessoa que tem uma cultura de chegar atrasado, chega atrasado sempre, 20 minutos, meia hora, atrasa, não avisa, tem uma cultura. Enquanto essa pessoa não tiver revelação que aquilo é feio, que é ruim, e ela não tiver ódio de atrasos, não é do atrasado, mas do atraso, porque senão ela ia se odiar. Mas sabe, enquanto a pessoa não tiver ódio do atraso, ela não vai conseguir ser pontual. Parece tão simples, mas Deus, Ele fala: eu odeio certas coisas. Por exemplo, Deus odeia a idolatria. Por que Deus odeia a idolatria? Porque tudo que é um problema para Deus é um problema. Está ruim hoje. Tudo que é um problema para Deus é um problema para nós. Deus está dizendo: olha, eu odeio idolatria, porque Deus está querendo que eu e você odiemos a idolatria. Odiemos aquilo que se coloca no lugar de Deus. Ah, mas é somente uma imagem, é uma tradição. Não é uma imagem. Aquilo acaba tomando um lugar altíssimo. E Deus está dizendo: o lugar altíssimo no seu coração só deve ser o meu. Então Deus, o próprio Deus, Ele odeia certas coisas.
Então é legítimo que eu e você precisamos entender que às vezes o amor à palavra, o nosso coração inclinado, né, o que vai tornar isso prático, saudável, é aprender a odiar certas coisas. Sim, falo com muito carinho, odiar. Por exemplo, Davi odiava a inveja de Saul, mas ele amou Saul, ele honrou Saul. Ele não odiava Saul, ele odiava a sua inveja. Você percebe isso durante toda a Bíblia. Por exemplo, Davi, ele teve um filho complicado, alguns, mas principalmente Absalão. Um filho que o odiava, que tentou contra a vida dele, que tentou desonrá-lo, tomando o seu reino. Um filho rebelde, chamado Absalão. Mas você vê que chega uma hora, chega a notícia, através de um dos seus capitães do exército, da sua guarda, chega a notícia que Absalão morreu. E você vê como Davi chora. Você vê como Davi chora, porque Davi odiava as circunstâncias que Absalão entrava, mas ele amava Absalão. Quantos estão entendendo? Então assim é no reino de Deus. Aquilo que está tentando causar problema em mim, eu preciso odiar. Mas isso não significa odiar quem está praticando. Então nós temos que amar aquilo que está causando problema, odiar aquilo que está causando problema, amando quem está praticando o que eu odeio. Pegou? É o reino de Deus, funciona assim. Então nós precisamos talvez aprender a odiar a procrastinação para ter uma vida saudável nesse aspecto. Sabe, odiar talvez a infidelidade. Eu não consigo ser fiel a Deus, comece a odiar a infidelidade. Sabe, se você quiser ser uma pessoa mais generosa, odeie a avareza. Qualquer circunstância de avareza na sua vida, você fala, eu odeio quando eu ajo assim, eu odeio essa circunstância. Sabe, você talvez, que às vezes tem uma prática na área de vitimizar, talvez a ideia para você é começar a odiar o vitimismo, odiar a autopiedade. Porque o problema da autopiedade é que por causa de dó de si mesmo, ela sempre te leva a um falso merecimento. Ou um merecimento que você não tem condição. Por exemplo, uma coisa bem simples. A pessoa com autopiedade, ela fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Mas eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia. Então eu tenho direito. Tendo dinheiro ou não, eu vou comprar isso. Tadinho de mim, eu mereço. Quantos estão entendendo? Sabe, autopiedade pode ser um problema na sua vida. Então nós precisamos tomar um certo cuidado com essas coisas e odiá-las. Ele diz, eu odeio a inconstância, mas eu amo a tua lei. Ele está dizendo, olha, eu odeio algo, mas eu amo a tua palavra. Por que eu odeio isso? Porque a tua palavra não quer isso para a minha vida. Então antes de amar certas coisas, eu preciso aprender a odiar outras coisas que me atrapalham. Quantos estão entendendo? Veja, Jesus estava falando sobre isso, Mateus 6, versículo 24. Jesus ele disse, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Automaticamente Jesus está falando, olha, aquele que, vamos dizer assim, num outro contexto, ele estava dizendo, olha, aquele que ama o mundo não me ama. Ou você odeia o mundo e me ama, não são as pessoas, mas o sistema. Ou você odeia o mundo e me ama, ou você ama o mundo e me odeia. Não tem como fazer as duas coisas. Por isso que não é cabível um cristão amar o mundo, amar as coisas do mundo, amar o sistema do mundo, amar as invenções mundanas por aí. O cristão odeia uma vida mundana. Por quê? Porque ele tem Jesus, ele conhece a vida, ele recebeu vida em abundância, e ele não precisa mais daquilo. Ele não precisa mais. Mas é porque agora eu sou religioso, então eu parei de ir para as mesas dos bares ficar bebendo, porque eu sou... Não é por isso. É porque agora tem algo maior na minha vida, algo que me sustenta, algo que é suficiente, algo que me basta. Eu não preciso mais dessa vida. Quantos estão entendendo? Então o cristão, ele começa a odiar o mundo. Quanto mais eu amo a Deus, mais odeio o mundo. Quanto mais eu amo a santidade, mais eu odeio o pecado. Quanto mais eu estou conectado com Deus, inclinando o meu coração, mais eu vou odiar o que Deus odeia. Amém? Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores. Não tem como. Porque odiará um e amará o outro. Está comigo aí? Odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Vocês não podem, diga comigo, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Mas sabe, é claro, aqui está falando literalmente de mamon, de dinheiro. Mas sabe, a essência aqui é Deus colocando em confronto aquilo que não pode ser vivido duplamente. Às vezes o que atrapalha uma pessoa de amar mais a Deus é amar mais outras coisas. Às vezes o seu ódio tem que ser pelo amor àquilo que está à frente de Deus na sua vida. O que Jesus está falando é o seguinte, cara, se você não for desprendido de amor ao dinheiro, você não vai conseguir ser prendido ao meu amor, entre aspas. Se você for preso ao amor ao dinheiro, você não vai ser preso ao meu amor, você não consegue, porque essas coisas estão conflitando. Então, ele está falando sobre isso nesse texto, mas preste atenção, ele está dizendo, você precisa amar uma e odiar a outra. Sabe, o salmista aprendeu isso, ele estava no centro do coração de Deus, no seu tempo a sós com Deus, o Espírito de Deus vinha sobre ele, e ele está dizendo, eu preciso amar a inconstância, porque eu amo a palavra de Deus. Eu preciso odiar a inconstância, porque eu amo a palavra de Deus. O que você precisa odiar, que está contra a palavra? Eu odeio pecados que de vez em quando eu os deixo habitar em minha vida. Eu odeio a maledicência, eu odeio a fofoca. O que você precisa odiar? Eu odeio a falta de perdão, eu odeio pornografia. Talvez a sua santificação nos olhos tenha que ser gerada por um ódio àquilo que você cai. Eu odeio a pornografia, um crente tem que odiar a pornografia. Odiar. E aí, algo começa a acontecer dentro dele, ele está dizendo, eu odeio isso daqui, porque eu amo a tua palavra. Então, meu irmão, você não consegue mudar aquilo que você tolera. Eu não sei de quem é essa frase, eu peguei na internet. Você não consegue mudar aquilo que você consegue tolerar. A razão de muitos problemas não resolvidos em nossas vidas, meus irmãos, muitas vezes está em torno daquilo que nós toleramos e deveríamos odiar. A gente tolera, a gente minimiza, a gente deixa aquilo pequenininho, na verdade talvez aquilo é o grande monstro que está atrapalhando de Deus fazer o grande projeto dele na nossa vida. Então o ódio às coisas que nos atrapalham pode ser na verdade uma grande motivação para amar aquelas coisas que nos potencializam, amém? Sabe o que fez uma nação ser transformada? Na questão do racismo, o orgulho, o ódio de um homem. O ódio de Martin Luther King Jr., pastor batista em Atlanta, movimentou um país inteiro a odiar o racismo. Ainda que ainda existam racismos, mas foi minimizado, por causa de um ódio de um homem que odiou o racismo, sem matar um branco, sem cometer um crime, amando os brancos, mas odiando o racismo. Esse homem negro, Martin Luther King Jr., ele, para a glória de Jesus, ele conseguiu impactar uma nação. Teve um homem que odiava a religiosidade, odiava a religião. Sabe quem é? Jesus Cristo. Odiava a religiosidade, odiava corações legalistas. E por causa disso, ele estabeleceu a maior de todas, a mais completa de todas, a religião verdadeira. Sabe qual é? Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ninguém vai a Deus se não for por Ele. Entende? Sabe, então, às vezes é esse ódio que nós precisamos ter. Se nós quisermos inclinar o nosso coração, nós precisamos aprender a odiar a corrupção, odiar a pobreza, odiar a miséria, odiar a falta de controle financeiro, odiar a idolatria, a mentira. O que você precisa odiar para as coisas grandes de Deus acontecerem na sua vida? E eu quero concluir esse ponto lembrando você como as coisas de Deus acontecem. Porque o povo de Deus saiu do Egito. Eles estão saindo do Egito, para entrar na terra prometida. Mas quando você vê a história do povo de Deus em Êxodo principalmente, você percebe que eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles.
Em outras palavras, o povo de Deus sai do Egito, mas não aprendeu a odiar o Egito. E não é sobre pessoas, sobre o sistema. Sabe, Deus os tira do Egito, mas eles não aprenderam a odiar. E aí no momento da batalha, no momento da pressão, eles mostram o amor que eles ainda tinham pelo Egito. Eles tinham que ter saído de lá e celebrado, e olhado para trás e falado: nunca mais, graças a Deus, eu odeio ser escravo, eu odeio o Egito, eu odeio as circunstâncias que a minha família passou no passado, eu odeio as circunstâncias que eu estava submetido, e aquilo ia tomar o coração deles, inflamando o coração deles para algo grande de Deus na vida deles. Mas você pode ver na história, que enquanto o povo de Deus naquele deserto não odiou o Egito, amou algumas coisas do Egito, e por causa disso, Deus não os colocou na terra prometida. Eles só entraram na terra prometida quando nasce uma geração limpa, cheia de amor pela terra prometida e ódio pela escravidão. A nova geração que nasceu, eles queriam de fato experimentar a terra prometida, sem o Egito dentro deles. Enquanto a velha geração queria entrar no Egito, queria entrar na terra prometida, mas dotado de um Egito dentro do coração. E esse é o problema, que às vezes nós não aprendemos a odiar aquilo que a Bíblia nos dá legalidade para isso. Nós somos chamados por Deus para odiar o mundo, odiar o pecado, odiar aquelas coisas na nossa vida que estão dentro de nós, que ainda não foram resolvidas e que atrapalham a gente experimentar o melhor de Deus. Ele diz: eu odeio a inconstância porque eu amo a tua lei, eu odeio a inutilidade porque eu amo a tua palavra, eu odeio as coisas vãs porque eu amo os teus mandamentos. Então, em outras palavras, Deus te permite odiar certas coisas para que Deus derrame outras na sua vida. Vamos lá, diga comigo: eu odeio tudo em minha vida que vai contra a palavra. Diga bem alto, feche seus olhos, diga assim: eu odeio tudo em minha vida que vai contra a palavra. Eu amo a tua palavra. Amém? A segunda coisa que você precisa saber para ter um coração saudável está na sequência. Olha o que diz o próximo versículo de Salmos 119, versículo 113, versículo 114. Pode lançar aí, porque eu vou ler nessa versão que está aí. Diz assim: tu és o meu refúgio e o meu escudo. A minha versão diz: tu és o meu esconderijo e a minha proteção. Refúgio é o lugar onde você e eu nos escondemos. Ele diz: eu me escondo no Senhor, eu me protejo no Senhor, eu escondo a minha alma em Ti, eu escondo a minha vida em Ti, eu estou protegido porque eu estou eu estou debaixo da Tua graça, eu estou protegido porque eu estou em comunhão com a igreja, eu estou protegido porque eu estou em comunhão com os céus, eu estou protegido porque eu converso com o Senhor é comigo. Meu irmão, segunda coisa que você precisa saber para que o seu coração seja esse coração que se incline cada dia mais, a segunda coisa que você precisa saber é onde se esconder. Onde se esconder? Talvez você esteja colocando o seu coração, inclinando o seu coração, mas debaixo de algo que não deveria. Você tem escondido o seu coração em Deus ou de Deus? Porque Adão e Eva tinham a sua vida escondida em Deus. Mas depois que eles erram o alvo, eles começam a se esconder de Deus. Elias tinha um grande chamado. Meu irmão, o ápice do chamado de Elias era matar Jezabel. O ápice do chamado de Elias era matar Jezabel. Elias confrontou o espírito de Jezabel. Você vê que Elias fez tudo certo, mas chega uma hora que Elias, ao invés de se esconder em Deus, se escondeu de Deus.
E o problema é que quando nós nos escondemos de Deus, a gente perde a autoridade que Deus nos deu, que já é nossa. Você vê que Deus chega para Elias e fala assim, claro que Deus sabia onde Elias está, porque esse que é o problema de quem se esconde de Deus. Quem se esconde de Deus acha que está conseguindo, mas não consegue. E Elias chega naquela caverna, escondido de Deus, tremendo de medo de Jezabel, já tinha acontecido tantas coisas, que eram suficientes para ele crer. E você vê que a história é tão incrível, porque Deus, ele tirou essa bênção, não só de Elias, mas de Eliseu. Porque não foi Elias, nem Eliseu que mataram Jezabel, mas foi Jeú, o rei louco. Se você ler a história de Jeú, é um rei meio louco. Porque a Bíblia diz que Eliseu fala para Jeú, vai, toma esse óleo, corre lá, quando você estiver diante de Jezabel, não, Eliseu, quando você estiver diante de Jeú, joga esse óleo dele e sai correndo. Porque Jeú era um rei meio doidão. E é interessante a história, isso é só um parêntese, mas é interessante a história, porque diz que Jeú saiu correndo igual um louco com seu cavalo, e matou Jezabel, e passou o cavalo em cima dela, aquela coisa toda. Sabe aquele cara que corre muito, igual alguns, em Belo Horizonte? Era Jeú, ele era tipo um rei doidão. Deus coloca a autoridade que era para Elias e depois para Eliseu nas mãos de um rei louco. Porque um homem se escondeu de Deus. Porque um casal se escondeu de Deus, a nossa vida é muito dura. Sabe, quando você se esconde de Deus, papai e mamãe, os seus filhos terão outras dificuldades. Quando você, líder, se esconde de Deus, a sua célula vai perceber sem perceber. Quando você, homem e mulher de Deus, se esconde de Deus, certamente você está abrindo mão de uma autoridade que já é sua. Ficou frio aqui. Gênesis 3, versículo 8, olha o que diz. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Olha o que diz aí. O que diz aí? Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. E aí chega o Senhor, que é óbvio que sabia onde estavam. Chega o Senhor, Deus não foi gritar no norte do jardim, Deus gritou do lado deles. Sabe aquele pai, eu estou começando essa fase que eu estou brincando com o Davi, né? Eu só escondo atrás de uma cadeira. Imagina um cara magrinho como eu, atrás de uma cadeira. Eu escondo atrás de uma cadeira, ele está vendo meus pés, ele está me vendo, mas a minha cara está escondida. E quando eu apareço, ele fica, uau! Porque, infelizmente, alguns crentes como bebês estão assim, achando que se escondem. E a palavra de Deus diz, esconderam-se da presença de Deus, entre as árvores dos jardins. E aí vem Deus e chama o homem e pergunta, ei, onde você está? Foi o que Deus fez com Elias. Deus falou para Elias, Elias, onde você está? Aí ele saiu, foi para a porta da caverna, Deus queria vê-lo face a face, assim entre aspas. Aí Deus pergunta de novo, Elias, onde você está? E ele sai da caverna. A minha pergunta para você, nessa manhã com muito carinho, é aonde você está? Onde você está escondido? Talvez o seu coração está um pouco escondido, talvez não inteiramente, mas uma parte da sua vida está um pouco escondida atrás de uma dor do seu passado. Talvez você está escondido até atrás de coisas legítimas, como a sua família, os seus negócios, não é? Talvez você esteja escondido atrás de uma culpa. Tem pessoas que se escondem atrás dos seus talentos, das suas habilidades. Tem pessoas que se escondem atrás de um bom emprego. Tem pessoas que se escondem atrás de um cargo, de uma liderança. Tem pessoas que se escondem atrás de uma agenda, das boas obras, de tantas coisas. Mas aonde você está?
Sabe, Deus está chamando você para estar escondido nele. Escondido em Deus significa o lugar de proteção da sua vida. Estar escondido em Deus significa que todos os dias você tem a quem recorrer, que você sabe quem está cuidando da sua vida, que você sabe quem está te dando a verdadeira cobertura. Você sabe que a sua vida está conectada aos céus e não tem nada que impeça isso, como era o caso de Adão e Eva. Sabe, você percebe isso, e às vezes esse é o ponto de vencermos as batalhas, porque os lugares escondidos, às vezes, vamos dizer assim, escondidos, que são criados dentro de nós, talvez são os maiores lugares que nós nos escondemos. Essas coisas dentro de nós, são os maiores esconderijos que o inimigo prepara para o nosso coração. Em outras palavras, os esconderijos mais difíceis, mais enganadores para o nosso coração, são aqueles que estão alojados em quartinhos escuros da nossa alma. Às vezes é a insegurança, às vezes é um espírito de medo, de incapacidade, mas o salmista disse: o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é o meu refúgio, eu sei o meu lugar de proteção, eu estou nas mãos do Senhor, eu converso com Ele todos os dias, eu estou diante dEle me arrependendo quando eventualmente eu erro, eu sei que Ele cuida de mim, sabe, eu preciso saber aonde eu me escondo, e não é sobre fugir das lutas, meu irmão, mas é sobre com quem você vai às lutas, não é sobre você fugir dos desafios que Deus tem para a sua vida em todas as áreas, mas é você enfrentar os desafios com Ele junto, porque a vida com Deus não é uma vida isenta das batalhas, pelo contrário, eu já ministrei uma palavra aqui no Terça Light, a vida com Deus é uma vida de batalhas. Quando Deus te chama para a salvação, Ele está te chamando naturalmente para entrar num reino onde tem batalhas, onde tem guerras espirituais, onde essas guerras se materializam, e você está nessa guerra, mas a questão é se você vai enfrentar essa guerra sem Deus, sem essa cobertura, sem estar conectado à palavra, sem esse amor à palavra. Então o que determina minhas vitórias numa guerra, não é a intensidade da guerra, não são também os ataques que eu recebo, mas é estar escondido em Deus, é estar escondido no lugar certo. Me esconder no lugar certo, meu irmão, é me proteger do inimigo. Enquanto Elias estava no monte com 400 profetas de Baal, com Jezabel querendo matá-lo, com aquela confusão toda acontecendo, mas estava escondido no seu propósito, no seu chamado, ele estava protegido, e nenhum mal chegou ao seu coração. Mas quando ele cedeu a algo na sua alma que estava clamando, ele entrega o seu coração naquela caverna, e a partir dali termina o ministério de Elias. Termina o propósito de Deus na vida de Elias. Quando ele sai da caverna, a primeira coisa que Deus fala: procure Eliseu. Então às vezes nós tentamos nos esconder em lugares que nos parecem seguros. Meu irmão, as coisas dessa vida, financeiras, trabalho, dinheiro, recursos, carros, casas, parecem seguros, mas não são. O seu tempo, o seu relógio parece seguro, mas não é. Se o seu tempo não for de Deus, não adianta. Eu me lembro, o meu irmão até fez uma palavra sobre isso, mas eu me lembro de quando nós fomos recolher na casa do meu pai. Ele faleceu no dia 10 de março de 2015. E nós fomos lá recolher as coisas depois dele, algumas coisas. E eu me lembro que a agenda do meu pai estava escrita todos os dias de 2014. Ele escrevia o que ele tinha que fazer, os diários, as observações e tal. E aí tinha uma outra agenda em cima, que era de 2015. Então tinha 2014 e a de 2015. Só que a de 2015 só estava escrita até dia 4 de março. Porque no dia 5, ele foi internado com infecção generalizada. No dia 6, ele foi entubado no CTI. No dia 10, ele morreu. O que eu estou querendo dizer com essa história tão triste, é que nem a nossa agenda é controlada. Sabe, e é esse o ponto. Às vezes nós nos escondemos atrás dos nossos compromissos. Sabe, todo ministro de mercado, meu irmão, deveria servir a Deus em algum tempo.
Você pode ter qualquer profissão, que Deus te chama para ser um servo, para entregar parte do seu tempo a Ele, a algumas pessoas. Então nós precisamos avaliar, e essa palavra é para você se avaliar, por favor. Mas você precisa se avaliar, falar sim, qual o tempo que eu entrego ao Senhor, quantas pessoas eu estou servindo, quantas pessoas eu estou ajudando, como eu estou falando do Evangelho, como está a minha vida, ou é o resto do tempo que é para Deus. Nós não controlamos os recursos, nós não controlamos o tempo, nós não controlamos a agenda. Na verdade o salmista está dizendo, eu não tenho controle de nada, porque se não for o Senhor que vigiar a cidade, em vão vigiam esses sentinelas que eu tenho. Eu sei que se não for o Senhor que guardar Jerusalém, tudo vai sucumbir aqui. Por isso eu me escondo em Ti, eu me escondo em Ti. O seu lugar de esconderijo tem que ser no Senhor. Sabe, enquanto Davi ia para as guerras, ele sabia quem o protegia, mas infelizmente acontece às vezes diferente na nossa vida. E eu quero perguntar para você com muito carinho, onde você tem se escondido? Onde você tem se escondido? Talvez a voz do Senhor falou com Elias, sai para fora dessa caverna, volta ao seu propósito, volta ao seu chamado. Talvez é a voz do Senhor que está falando comigo, com você aqui nessa manhã. Sai para fora, vem seguir aquilo que eu tenho para a sua vida, vem abraçar o propósito que eu tenho para a sua vida, vem servir, vem liderar, vem fazer, vem se entregar, porque você vai se esconder no lugar certo. Por favor, meu irmão, é lógico que não é sobre um lugar físico, mas é um lugar em Deus, onde nós estamos protegidos, onde Deus é conosco, onde Deus nunca nos abandone. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas se eu passar no paraíso sem Ele, eu posso temer o mal, eu posso morrer no melhor lugar do mundo sem Ele, e eu posso ser protegido no pior lugar do mundo com Ele comigo. É sobre isso. Então talvez Deus diga para você, saia para fora, saia de uma vida de medo, de insegurança, de dependência, de muito ênfase em certas coisas que não vai fazer sentido um dia, sabe, vem para fora, sai do seu esconderijo da dúvida, da falta de fé, do medo, sai do seu esconderijo talvez de focar a sua vida inteira só ao trabalho, só a outras coisas, não que seja ilícito, mas quando nós superdosamos isso, pode ser um esconderijo da nossa alma. Sai do esconderijo da decepção, da dor, da superficialidade espiritual, de não querer se envolver, sai desse esconderijo. Certamente o Senhor está dizendo isso para mim e para você. Saia desse lugar, amém? E graças a Deus, porque quando o salmista começou a falar, eu acredito que o seu coração começou a ter vigor, porque só de você apontar o seu olhar para o lugar que você tem que estar escondido, para o lugar de proteção, para a presença de Deus, para a família da fé, para o propósito do seu chamado, só de você olhar para isso, você já percebe a proteção de Deus vindo sobre a sua vida. Segunda coisa, para você fortalecer o seu coração, que você precisa saber, para você inclinar o seu coração, é saber aonde se esconder. Diga assim comigo, ninguém pode se esconder de Deus, mas todos precisam se esconder em Deus. De novo, ninguém pode se esconder de Deus, mas todos precisam se esconder em Deus. Amém? Terceiro e último, o último ponto, terceiro e último, para se ter um coração saudável, para inclinar o seu coração. O salmista ele continua no versículo 114, ele diz, primeiro ele diz, o Senhor é meu esconderijo, meu refúgio, Ele é meu escudo, Ele é minha proteção. Mas depois ele diz assim, no versículo 114, ele diz, eu tenho toda a confiança nele, eu espero na tua palavra, eu espero na tua verdade. A terceira e última coisa, para se ter um coração inclinado a Deus, é saber esperar em Deus, é ter a nossa confiança no lugar certo. É um pouco diferente do lugar que a gente se esconde. Agora é sobre o lugar que a gente caminha. Agora é sobre aquilo que acontece na nossa vida que depende de Deus, que depende da intervenção de Deus. Essa semana, para a glória de Deus que passou, eu vi a intervenção de Deus pelo menos 5 vezes, claramente. 5 vezes a intervenção de Deus.
Sabe, meu clamor nessa semana de manhã, quando orávamos pela pastora Poli, Senhor, nós clamamos, pedimos a tua intervenção. Os médicos cientificamente não estão errados, porque eles são da ciência, eles estão dizendo, a ciência está dizendo isso, mas Deus fale diferente. A nossa confiança está no Senhor, nós confiamos no que o Senhor diz. Se o Senhor confirmar, nós vamos pensar no que o Senhor vai fazer, mas o Senhor pode não confirmar. Sabe, eu vi 5 vezes essa semana na vida da igreja, na minha vida, na nossa casa, a intervenção de Deus direta. Sabe, é sobre isso, esperar no Senhor, não é sobre você parar e falar, Deus, eu estou aguardando, o dia que o Senhor vier agir, falar, vai acontecer. Não, você vê na história dos heróis da fé, em Hebreus, a história dos heróis da fé é tão incrível, e ela diz lá assim, pela fé, Noé foi um dos pais da fé, que está lá na vitrine dos heróis da fé. Aí a palavra de Deus diz assim, pela fé, Noé, crendo, construiu uma arca. Não tem história de homens da fé que pararam a vida e esperaram Deus fazer. Eles fizeram aguardando Deus fazer. Não sei se vocês entenderam. Eles caminharam. Aí diz lá assim, pela fé, o pai da fé, Abraão, pegou o seu único filho, assim, né, o filho legítimo, Isaac, e subiu o monte para entregá-lo a Deus. Pela fé, isso é esperar em Deus. Esperar no Senhor, meu irmão, não é você parar a sua vida. Pelo contrário, quanto mais você confia no Senhor, mais você avança. Quanto mais você confia, maior é a sua esperança na palavra de Deus, no que Deus vai fazer, no que Deus vai cumprir. Quanto maior é a sua esperança no que Deus prometeu, mais você vai caminhar, porque a sua convicção te garante algo lá na frente. É o contrário. Na verdade, as pessoas que não caminham, que não avançam, podem ter um discurso de fé, mas de fato elas têm medo, por isso estão paradas. Quem não tem medo avança, porque ou temos medo ou temos fé. Sabe, quem espera no Senhor não para, avança, cresce. Então, disso depende a nossa vida. Sabe, então aqui, esse esperar é um verbo. Espero na tua palavra, é uma ação. Sabe, não é ficar parado. Então esperança, meu irmão, em Deus, eu falo isso com muito carinho, mas você tem que entender a profundidade. Esperança em Deus não é, assim, não é apenas um desejo, não é um sentimento. Esperança em Deus é um caminho de vida. Hebreus 11, lá onde está falando sobre a fé, no versículo 1 diz, a fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E aí por isso fala, pela fé essas pessoas alcançaram algo. Mas sempre tinha um movimento, sempre tinha algo acontecendo. Então esperar é avançar. Eu espero na tua palavra, Senhor, mas eu não paro de caminhar sobre ela. Eu espero na tua intervenção, Senhor, mas isso não me isenta de cooperar com o Senhor. Eu espero no que o Senhor vai fazer. Eu espero as promessas, mas não significa que eu vou cruzar os meus braços, não. Só como exemplo, vamos supor, você sai de casa de manhã, olha no seu celular. Hoje nós temos esse privilégio da previsão do tempo nas nossas mãos. Você olha no seu celular e está falando, olha, daqui 3 horas vai chover, e vai chover o dia inteiro. A chuva não caiu, ela é só uma promessa, sim ou não? Ela é só uma promessa, ela não caiu. E aí o que você faz? Você sai de casa do jeito que a casa está, deixa as janelas abertas, sai sem guarda-chuva. É assim que acontece, sim ou não? Claro que não. Porque você crê que vai acontecer algo, você faz algo. Porque você acredita que vai chover, se você acreditar, você vai lá e vai fechar as janelas, você vai pegar um guarda-chuva e vai sair de casa. Talvez naquele dia você vai falar, hoje eu não vou trabalhar não dessa forma, vou trabalhar de outra forma. Talvez você vai se preparar para pegar um Uber, se você não tem carro. Você vai fazer um esquema diferente, por causa da sua aplicação de fé. Porque você está acreditando no que aquela coisa diz. Assim também é sobre as promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Tem promessas de Deus aí dentro, sim ou não? Tem promessas de Deus para mim, tem promessas de Deus para você, tem promessas de Deus para essa igreja, tem promessas de Deus para essa nação. E se tem promessas, nós não
não fechamos as portas para elas, pelo contrário, nós já andamos em direção a elas, nós caminhamos para elas, porque nós esperamos no Senhor. Inclinar o coração é você dizer: eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu coloco meu coração nela, e agora eu vou caminhando segundo ela vai acontecer, e eu aguardo a intervenção de Deus, para concluir essa obra na minha vida. Amém? Diga comigo assim: eu preciso saber odiar aquilo que me atrapalha. Amém? Eu preciso saber aonde eu me escondo. E eu preciso saber confiar, saber esperar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos